dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a professora de vocês de Direito Penal, Lorena Pantoja. Nós vamos iniciar, a partir de agora, o nosso conteúdo propriamente dito e as nossas noções introdutórias relacionadas a Direito Penal. Gostaria de iniciar com vocês refletindo para que na verdade serve o direito penal, para que ele funciona na sociedade, como foi que a gente pensou na criação de um direito penal. Então vejam, vocês devem lembrar que em um determinado momento na nossa sociedade nós instituímos os pactos sociais entre a sociedade e o Estado. Então a gente tem ali aqueles contratos sociais sendo firmados entre a sociedade e o soberano. Tem várias teorias de vários filósofos relacionados a isso. Dentro desse contexto é que vem a nascer o que a gente chama de direito penal, porque se viu a necessidade de estabelecer um controle social. Então nós temos ali o controle social, que é informal num primeiro momento, e o controle social, que é algo mais formal, que é estabelecido através de leis, através de manuais escritos, e tudo isso vai ser formado o nosso sistema de controle social geral. Para que isso vai funcionar? Para a manutenção da ordem social que é feita e estabelecida a partir do contrato social que nós determinamos logo nos primórdios da Idade Média, ali, quando nós começamos a pensar em como vai ficar a nossa relação com o Estado. Então, o direito penal ele é justamente com essa função, controle social e a manutenção desse controle através desse sistema de normas que nós definimos junto com o soberano, o Estado soberano. Então, onde está situado o direito penal? Ele está, pensem, nós temos um sistema de controle social, quem aplica dentro do Estado brasileiro é o Estado ali sendo fiscalizador da lei, sendo quem tem o direito, o dever de estabelecer as punições. Dentro desse sistema nós temos o ordenamento jurídico com várias legislações que vão ali reger todos os nossos atos civis da nossa vida. Então a gente vai ter direito de família, direito civil e o direito penal que está dentro dessa organização de controle social. E aí nós precisamos pensar a respeito dos fundamentos do direito penal. Como é que a gente vai analisar o que é algo a ser visto pelo direito penal e como algo que não é para ser analisado, para ser focado pelo direito penal? Primeiro nós vamos pensem nisso, acredito que vocês estão vendo na tela, como uma cadeia de coisas que vão acontecendo para a gente chegar até verificar a necessidade de aplicação do direito penal. Então, a gente vai ter primeiro a ocorrência de um fato social. Aconteceu um fato na sociedade, certo? Esse fato, ele pode ser simplesmente um fato de natureza moral ou um fato que é considerado um ilícito jurídico. Esse ilícito, ele pode ter natureza ou civil ou a natureza penal. Em que sentido? Nem tudo que é ilícito, ele vai ser de foco do direito penal. Ele pode ser um ilícito civil que você tenha que indenizar uma pessoa. Então, aconteceu alguma coisa, um dano moral, você vai lá e precisa pagar algo para aquela pessoa, de natureza civil. Quando acontece algo que é um ilícito penal, a gente vai ter outra natureza aqui acontecendo. Nós temos penalidades que vão focar principalmente na liberdade da pessoa. Então, nem tudo que é um ilícito, ele vai ser de natureza penal. Mas o que determina? As nossas legislações. Vocês vão ver que tem um princípio que fala sobre isso, nós vamos ver mais lá na frente. Então, aconteceu um ilícito jurídico. Chegamos à conclusão de que ele é de natureza penal. Nós vamos ver quais são as sanções que vão ser aplicadas a esse ilícito. Porque, vejam, a gente estabeleceu no nosso contrato social que esse fato que aconteceu é algo que não deve acontecer, que esse bem jurídico deve ser resguardado. Tá? Então, chegamos ali a verificar quais são as sanções que devem ser aplicadas para que aquilo não se repita. E qual é o objetivo dessa sanção? Não só prevenir, para que esse fato não aconteça novamente, mas reprimir, para que aquilo seja tido como exemplo para a sociedade. Então, olha, esse fato não pode acontecer novamente e ele não deve acontecer porque nós temos noção enquanto sociedade que uma vez que aconteça, ele não deve ser visto como algo bom, tá? E aí a gente verifica o direito penal como sendo a natureza de algo que vai acabar incidindo em cima dos bens jurídicos mais importantes. Então, por isso que vocês vão ouvir na doutrina falar que o direito penal ele é a última ratio. A gente tem princípios falando sobre isso, nós vamos voltar nisso aqui. Mas o que significa a última ratio? O direito penal ele é a última das últimas instâncias que a gente tem que procurar.
tá? Aconteceu uma coisa, a gente vai logo verificar a proteção do direito penal? Não é o ideal. O direito penal ele tem que ser o nosso último socorro em razão da sua natureza grave. Nós estamos cerceando a liberdade de alguém, tá? Então, a tutela jurídica do direito penal é justamente de proteger os bens jurídicos mais importantes, mais relevantes, socialmente determinados como mais relevantes, tá? Então, dentro desse panorama introdutório, é isso que nós precisamos ter em mente, que dentro dos fundamentos, aconteceu um fato social, nós temos um ilícito jurídico aqui acontecendo. Se ele for de natureza penal, vamos verificar as sanções que vão objetivar tanto reprimir quanto prevenir os fatos que acontecem, e aí nós vamos verificar o que o direito penal tem como os bens mais graves a ser protegidos ali dentro da nossa legislação. Num primeiro momento, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, nós vamos para a nossa próxima aula aprofundar essas noções introdutórias. Bons estudos!